Olá, meus amores, bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Agora temos live toda segunda-feira. Deixa eu ajeitar aqui. Fixar nosso tema. Bom, hoje teremos uma live com a psicóloga Jamile, tá? Teremos essa live que vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do psicólogo. Para quem ainda não conhece, no Coruja Lilás online temos uma psicóloga, que é a Jamile, que vai dividir a tela aqui hoje comigo. E a gente tem o trabalho na plataforma de ensino com crianças e adolescentes, trabalhando a questão do ensino-aprendizagem, apoio escolar e tal. Mas também temos um consultório online para nossa psicóloga, né, que é a Jamile. Enquanto vocês chegam aqui, deixa eu ver se ficou fixado. Ficou. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz que vocês estejam aqui. Jamile já está aqui, bem-vindos a todos. Jamile, solicita aí para mim, né, dividir a tela comigo, para que eu possa autorizar você aqui a dividir comigo, tá? Gente, fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? A gente vai trazer algumas questões muito importantes. Bem-vinda, Nieta! Bom te ver aqui, saudades. Saúde em gotas, obrigada pelo privilégio de estar aqui comigo. Fiquei muito feliz em ver vocês aqui, tá, gente? Muito obrigada mesmo. Jamile, já chegou aí, né? Só falta dividir a tela. Vê se apareceu a solicitação para você aí, Jamile. Você me solicita para eu poder autorizar a gente a dividir. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês o trabalho do psicólogo, como acontece, quais são... Peraí, deixa eu ver. Não tá na vertical, Jamile? Você tá na live normal? Vê se você consegue solicitar para eu ver se eu consigo te ajudar. A Jamile, que vai dividir aqui comigo, que é a psicóloga, ela vai desmistificar algumas questões, pode responder perguntas de vocês também, tá, gente? Se vocês tiverem dúvidas sobre o trabalho do psicólogo, pode mandar aqui também, que a gente vai responder. Mas eu vou... agora foi. Deixa eu ver aqui, Jamile. Ver se você consegue visualizar, Jamile. Ei. Vamos ver. Ih, o que foi que aconteceu com sua tela que ficou assim de lado? Coloquei de lado por conta do suportezinho que eu coloco, aí só tem como colocar deitado. Tá. Você não tem como encostar em algum lugar? Eu encostei a minha assim na própria computador aqui. Que aí Deixa você eu ver deixa ela aqui. em pé e fica melhor para as pessoas assistirem. Só um Tira pouquinho. do suporte e deixa ele em pé mesmo, encostado em alguma coisa, fica mais fácil, fica melhor pra gente ver. Só um pouquinho, tá? Tá, tudo bem. Bom, então assim, eu vou fazer umas perguntas para Jamile, né? Bem embasada assim no que eu ouço de meus alunos, do que eu ouço dos pais dos alunos, sobre as curiosidades e as dúvidas, né, do trabalho do psicólogo. Mas vocês também podem ficar à vontade para perguntar, tá? Um pouco sobre o trabalho dela, ou dúvidas, curiosidades que vocês têm de saber aí, querem saber sobre os psicólogos, tá? Gente, eu pedi a vocês para também compartilharem com quem vocês puderem, apertar o dedinho no coração para ajudar a gente na divulgação. Jamile, muito obrigada em você estar aqui com a gente, estou muito feliz, né? Só depois que eu vim parar para analisar que no Dia do Amigo estamos fazendo nossa live, né? Exatamente. Eu que fico feliz. Assim, só para... É verdade. Eu fiquei muito feliz e só vim perceber isso hoje, né? A gente marcou, já tem quase um mês que a gente marcou essa live e eu não tinha me tocado da data. Só Bom, né? hoje que eu vim perceber.
Que bom. Gente, deixa eu situar vocês, Jamile. Ela foi minha amiga de adolescência, né? Já compartilhamos muitas coisas juntas, desenvolvemos muitas coisas juntas, muitas experiências boas, ruins, mas que fizeram a gente crescer, né? E depois a gente ficou um pouco mais distante, eu também saí da cidade, a gente morava juntas na mesma cidade, depois eu saí da cidade, ficamos um tempo mais distante e voltamos a nos encontrar e nossas profissões nos uniu, né, também. Eu como pedagoga e psicopedagoga, e convidei a Jamile para trabalhar comigo como psicóloga do Coruja Lilás. Ela aceitou, que me deixou muito feliz. Já tem alguns meses aí trabalhando no Coruja Lilás. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Jamile, falasse um pouquinho de você, da sua profissão, para depois a gente também fazer umas perguntinhas, tá? Ok. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Me ver? Sim, sim. Consegue? Então, para Sim. mim é um muito prazer, né, poder compartilhar essa tela com essa amiga maravilhosa, essa excelente profissional, certo? E é um prazer estar Obrigada. aqui também nessa noite, né, com vocês, poder contribuir de alguma forma, né, para que vocês possam desmistificar essa questão, né, do trabalho do psicólogo, que atualmente a gente vê assim a necessidade, né, de se conhecer mais, até porque existe uma demanda para esse profissional. Então, é super legal a gente poder entender um pouquinho como é que funciona. Então, meu nome é Jamile, como a Thaís falou, né? Jamile Almeida, como está no meu Instagram. Geralmente eu me apresento dessa forma. Sou psicóloga clínica. Estou fazendo uma pós-graduação em uma abordagem dentro da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? É uma modalidade para a gente trabalhar algumas técnicas, é uma ferramenta que a gente utiliza, né, geralmente na psicoterapia. Então, é a terapia cognitivo-comportamental. É basicamente isso, tá? É, Jamile já está trabalhando com a gente, né? E assim, é um trabalho muito bonito que ela faz. Eu gosto muito do seu trabalho, você sabe disso, Jamile. E ela Obrigada. trabalha no Coruja Lilás, né? Online, a gente tem um consultório online. E ela atende tanto adolescente como adulto. E foi até uma coisa que quero começar aqui falando, que recentemente eu recebi uma mensagem falando, eu achava que a Jamile era só para atender os alunos. E eu disse, não, gente, ela atende dentro do Coruja Lilás, dentro do consultório. Ela também me passa material que pode ajudar meus alunos. Inclusive, a gente coloca materiais lá, a sugestão dela. A gente troca muitas figurinhas, né, para ajudar os alunos, sim. Então, é um suporte para os alunos. Os alunos podem fazer consulta com ela, mas qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, que é o que eu gosto do online, né, pode fazer consulta com a Exatamente. Jamile. Então, não é uma coisa só para os alunos. O Coruja Lilás hoje tem um foco muito forte em educação e desenvolvimento pessoal. E a Jamile veio para agregar essa parte de desenvolvimento pessoal, porque o psicólogo é indispensável para o desenvolvimento pessoal. E ela atende qualquer pessoa. Então, você que está aqui assistindo, se quiser depois marcar uma consulta com ela, também pode, tá? Entre em contato com a gente, que você vai poder fazer essa consulta lá no consultório, que é extremamente seguro, é um consultório online voltado para isso, tá? Bom, Jamile, eu separei umas perguntinhas aqui para você, tá? Com base Pode perguntar. principalmente nos meus alunos. No que os alunos têm dúvida e tal. E também alguns pais, alguns colegas, tá? Mas quem quiser, gente, pode colocar as perguntas aqui. Agradecer a presença de vocês, todos que estão aqui prestigiando a gente, tá? Vou pedir para vocês colocarem. Jamile, se em algum momento eu não ver ou você vê a pergunta, a gente vai trocando aí, tá? Porque às vezes o bate-papo não fica tão visível para mim. Mas a gente vai trocando aí. Já tô vendo que Nieta, que é minha ex-aluna, já tá dizendo aí, eu quero. Pode perguntar, tá, Nieta? Tenho aqui algumas amigas da época de escola, da época de trabalho. Tenho gente da minha família, tem minha mãe, tem minha cunhada, Nívia também tá aqui, Célia também tá aqui. Sejam todos Legal. bem-vindos, tá, gente? Elton, meu padrasto, que me ajudou bastante a divulgar hoje. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: para que serve um psicólogo? Afinal, para que serve um psicólogo? Essa é uma dúvida, né, que paira aí nas cabecinhas. Acredito que muitos aqui
em algum momento já deve ter se perguntado isso, né? E antes de responder a pergunta, gostaria de falar um pouco, né, o que é a psicologia, como ela surgiu. Então, a psicologia, ela é bastante novinha, né? Ela foi fundamentada mesmo em 1962, que ela foi regulamentada, então ela é bem novinha. E assim, a psicologia, né, gente, é uma ciência, porque muitas vezes a gente confunde um pouquinho, a gente acaba falando assim, meu psicólogo é meu vizinho, é meu amigo. Então, assim, a psicologia é uma ciência, né, ela estuda aí o comportamento, ela fica atenta aos processos mentais, né? E aí ela vê essa relação entre os comportamentos e os processos mentais. E aí, qual a função do psicólogo? Para que serve o psicólogo? Seria mais fácil a gente responder para que ele não serve, porque ele serve para muita coisa, né? Talvez seja mais fácil responder assim. Mas, assim, basicamente, o psicólogo ele vai aí auxiliar na questão da prevenção de problemas mentais, né? Do mental mesmo, promovendo o quê? Qualidade de vida. Essa pode ser que fique um pouco amplo, né? Então, pensando nisso, a gente pode especificar um pouquinho, né? Ele vai estar auxiliando ali na questão de resolução de conflitos, questões do desenvolvimento também. Desenvolvimento vai desenvolver as suas potencialidades. Aquilo que você já tem de bom, ele vai potencializar. Ele também serve na questão da aprendizagem, né? Questão de adolescentes, crianças que têm uma certa dificuldade. O psicólogo vai estar auxiliando nesse sentido. O que é que eu posso falar mais? A questão de ressignificar sentimentos. Às vezes há uma confusãozinha entre emoção e sentimento, então vai estar ressignificando esses sentimentos, regulando as suas emoções, vai estar atuando também na questão dos traumas, né? Das fobias, que muitas vezes você acaba tendo. Então, é uma infinitude de coisas que o psicólogo pode estar lhe auxiliando. Inclusive as patologias, né? Que muitas vezes acaba focando só nos problemas mais graves. Mas é muita coisa e também as questões mais graves também a gente vai cuidar. Tá certo? Então é muita coisa. Interessante, né, você trazer a questão da prevenção, porque realmente a maioria das pessoas pensam só na patologia, né? A pessoa está com uma patologia e aí vai lá e procura o psicólogo, né? Mas também uma coisa de prevenção, né? E que muita gente ignora. E nesse momento até de pandemia, né, tem muita gente que está procurando de forma preventiva mesmo, né? Porque fica com receio, porque está ansioso, ou está com medo de ter uma crise de ansiedade e tal. E acaba procurando preventivamente. Mas, infelizmente, aí você pode me dizer mais com propriedade, mas o que eu vejo é que a maioria não procura preventivamente, né? Procura mais quando o problema já está instalado, né? Já bem no estado mesmo que a pessoa não consegue mais evitar, né? Mas, de fato, a questão, o foco principal, na realidade, eu poderia dizer que seria esse. É a questão de prevenir. As pessoas costumam dizer assim, psicólogo, que eu acredito que mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso. É para doido. Mas a gente costuma dizer que é para não ficar. Para não Excelente. Exatamente. Então, é bom... Seria a próxima pergunta. Seria a próxima pergunta, né? Psicólogo é médico para loucos? Para loucos, isso? Então, né, a gente já pode pegar aí o gancho e responder, né? Na realidade, essa é uma crença que muitos ainda têm, infelizmente. Né? A questão de achar que o psicólogo, ele é para doido, né? Então, assim, em primeiro lugar, né? Nós, psicólogos, a gente não se coloca como médicos. Nós somos psicólogos. E eu gosto de pensar assim, né? Que psicólogo, que procura psicólogos são pessoas inteligentes, pessoas corajosas, porque você quebrar, né, todas essas objeções, a resistência, o preconceito, não é fácil, né? Muitas vezes por conta também da falta de informação, de conhecer, porque alguém falou, porque você vai ter medo de ser criticado, de ser julgado por pessoas da família ou pessoas conhecidas, né?
eu conheci mesmo uma pessoa que falava que ela ia para psicólogo escondido. Ninguém poderia saber, né? Então, Até assim, medo, né, de sofrer preconceito, né? perfeito, exatamente. Então, assim, não é para doido. É, como eu falei, né? Para não ficar. Então, se você está aí já percebendo alguma diferença, algum prejuízo, não fique tranquila. Você ainda não está, você e nem vai ficar, né? Você está de fato procurando aí a prevenção de algo futuro, né? De algo ser algo pior no futuro. Então É, eu não acho que é. até o fato da pessoa ter consciência, né, e procurar já mostra que ela não tá doida, né? Porque não teria consciência para procurar. É, até Exato. relatar uma coisa assim muito interessante. Eu, nessa fase, a gente estava mais distante, né? Eu e Jamile, mas na minha adolescência eu tive depressão e procurei tratamento psicológico, né? Não fui eu exatamente, né? Minha mãe me levou para psicólogo, né? Porque eu era, não era responsável por mim, digamos assim, né? Mas eu foi uma fase assim complicada por eu estar na escola, né? E reflete muito o que você falou. Eu não escondia não, tá? Eu dizia para todo mundo. E aí muita gente, principalmente os professores, me elogiavam por eu não esconder. Eu não escondia mesmo. Eu dizia, não, eu faço tratamento com psicólogo, eu tô passando por depressão. Primeiro que eu já tinha uma coisa visível que todo mundo associava ao problema da depressão, que era o que eu tive uma deficiência temporária. Então todo mundo entendia, pô, ela precisa de um suporte psicológico, já que não é fácil um adolescente perder a força e o movimento da perna do nada. A pessoa anda normal e de repente não pode mais andar normal, precisa de uma bengala para usar, né, para apoiar, que era o meu caso. Então foi um baque muito grande para uma menina de 15 anos. Mas eu nunca escondi que eu fazia tratamento com psicólogo. E tinha uma mistura, assim, né, das pessoas. Os professores geralmente me elogiavam por eu falar abertamente, não esconder. Mas eu sofri, sim, alguns preconceitos. Só que mais de quem não me conhecia. Quem me conhecia me apoiava. Eu tive muito apoio, assim, dos meus colegas na época de escola. Foi, assim, talvez muita gente pode pensar, ter um problema desse na época de escola foi péssimo. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu tive apoio assim maravilhoso dos meus colegas de escola. Acho que se eu não tivesse eles naquele momento ia ser muito mais difícil, né? Se eu já tivesse Sim. terminado a escola, não tivesse aquele convívio, né? Com aquelas pessoas seria muito mais difícil. Mas uma coisa que eu lembro muito é isso, que algumas pessoas que não me conheciam já chegaram a me chamar, é a louca que faz tratamento com psicólogo. Só que eu, por mais que estivesse em depressão, isso aí não me abalava, mas eu sei que para muita gente abala, né? E por isso a pessoa esconde. Mas eu fiz justamente o oposto, né? Eu mostrei que não tinha nada de errado naquilo ali. Pelo contrário, estava me ajudando e me ajudou muito. E se tem uma coisa que eu recomendo para qualquer pessoa, é ter um psicólogo. Pena que Jamile não pode ser minha psicóloga, né? Pena, pena. É, geralmente, Inclusive, podemos até passar por essa questão, né? Eu ia fazer outra pergunta, mas já que veio essa, muita gente pergunta, né, se o seu amigo se formou em psicologia, se ele pode ser seu médico. E aí, me conte, se ele pode ser seu psicólogo. então, né? Assim, nós, enquanto psicólogos, ficamos um pouco assim. A gente entende, mas, por outro lado, a gente fica um pouco assim, por não poder ajudar de forma direta a família, os amigos, né? Por conta do vínculo mesmo, né? Porque quando é uma pessoa que você não conhece, você consegue se manter mais neutro, né? Você não se envolve tanto. Mas quando é um amigo, alguém da família, não tem como você não se envolver. Então, um dos fatores seria isso, a questão do envolvimento, né? Porque família, a gente sempre vai entrar na demanda, vai sofrer, né, por aquele familiar. Então, não é interessante, não funciona. O processo terapêutico nem inicia. Eu ia dizer que não avança, mas nem inicia. Eu Então, acho que nem inicia mesmo. não É bem tem como. complicado. Eu, como psicopedagoga, já falo que às vezes é complicado quando a família quer ter uma relação muito próxima, e eu sou assim, né, mais próxima, mas às vezes eles querem contar antes da criança, né? Antes de a gente saber pela criança que a criança está sentindo, os pais querem contar. Já é difícil, imagine você já saber mesmo a história, né? Se é de sua família, você já sabe, se é sua amiga, você já sabe. E no meu caso e o seu, né, que eu dei aqui como exemplo, a gente viveu, assim, talvez os momentos mais intensos de nossa vida, né? Que é a adolescência juntas. Então, por É mais que a verdade. gente tenha se separado por um tempo, né?
mas eu acho que a nossa essência está muito ali ainda, porque a adolescência é quando a gente está construindo a nossa personalidade, os momentos mais críticos, digamos assim, né? Então, acho que mesmo que a gente tenha ficado um tempo distante e tal, eu conheço a sua essência, você conhece minha essência, eu conheço alguns dos seus problemas, você conhece alguns dos meus problemas, acho que fica muito entrelaçado, né? Fica complicado. Fica muito Mas assim, complicado. a próxima pergunta seria qual a idade recomendada para uma pessoa ir para um psicólogo? Isso foi pergunta de aluno, tá? Então, assim, não existe uma idade específica, né? Você pode pensar assim, né? Algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas uma criança pequenininha demais. Sim, né? Se ela já apresenta alguns comportamentos, né, alguns prejuízos, se os pais já percebem isso, ou os cuidadores, ou na escola, é bom que leve, né? É bom que leve para que o profissional possa estar avaliando, né? Se foge um pouquinho da normalidade, porque tem muitos comportamentos que são da própria idade, né? Então, o próprio Sim. profissional pode estar, né, esclarecendo isso para a mãe, para o pai, para o cuidador, que aquilo é normal ou não, né? E se não for normal, se não for da normalidade mesmo, da idade, isso pode estar sendo trabalhado principalmente com os pais mesmo, né? Existe um treinamento que é feito para estar auxiliando essa criança, né? E havendo essa mudança no comportamento. Então, assim, não existe uma idade específica. E para o adulto, não tem contraindicação nenhuma. Pode ser em qualquer fase da vida, né? Pode acontecer aí a psicoterapia. É muito bom você falar isso, porque às vezes, né, eu como pedagoga e psicopedagoga, quando eu recomendo para algum pai falar, ó, eu acho que seu filho merecia uma avaliação psicológica, porque assim, é uma coisa que eu sofro muito por eu ser psicopedagoga, as pessoas não conhecem tão bem o psicopedagogo e confundem com o psicólogo. E aí já teve várias mães que vieram assim, ah, não, eu vou matricular meu filho com você porque você é psicóloga, vai ajudar. Eu, calma, gente, eu não sou psicóloga, eu sou psicopedagoga. Mas também tem outra questão de que às vezes quando eu indico, né, falo, ó, tem um comportamento aí diferente, que precisa de maior atenção, seria melhor psicóloga, a pessoa fala, ah, mas ele não é muito novo para isso, não? E quando eu digo que não tem idade, acho que as pessoas não acreditam tanto. Por isso que eu fiz questão de trazer essa pergunta, que é uma pergunta que eu ouço muito de aluno, mas também dos pais. E até quando eu indico mesmo, tanto como professora, como psicopedagoga, já teve vez de eu indicar psicólogo e dizer, ah, não, tá muito novo, ah, você tá colocando coisa na cabeça e tal. E ainda tem o contrário, que acontece muito com os adolescentes comigo. Eu digo que eu mergulhei no mundo adolescente, algumas colegas de graduação falam comigo, tá, é incrível como você se dá bem com adolescente. E realmente, a minha área é mais infantil, mas eu fui entrando na adolescente e me encantei Legal. lá e sou bem recebida por eles, né? E aí o que é que acontece? Já aconteceu várias vezes de o adolescente vir até mim e falar, Pro, eu quero fazer uma sessão com psicólogo, mas eu não tenho coragem de falar para minha mãe. Então, às vezes, eu vou lá e indico a mãe, sem dizer que foi a criança ou adolescente, mas o adolescente procura muito, e eu acho isso muito bom, isso muito válido. Porque a criança é mais difícil de ter essa noção. Mas o adolescente tem essa noção e muitas vezes não tem coragem de dizer, né? E aí procura uma pessoa que tenha mais intimidade, como eu tenho uma relação muito boa com meus alunos, né? A gente cria uma relação de amizade mesmo. Eles confiam em mim em guardar esse segredo e chegar e eu falar para a mãe, não, fui eu que percebi. Às vezes eu realmente percebo e falo, mas tem casos que eu falo isso, né? Tô meio que me entregando, mas não tô citando nome de ninguém. Mas às vezes quando eu falo com os pais, são os filhos. E é até bom que é um alerta, né, para os pais ficarem cientes que muitas vezes eles querem esse atendimento. É um cuidado, né? Eu acho que é um cuidado especial e que nessa fase da adolescência mesmo eu acho muito importante porque é cheio de conflitos, é cheio de dúvidas. E se você tem um profissional ali para orientar é muito mais fácil. Mas às vezes acho que pelo preconceito de que é médico de valor, como muita gente fala isso, eles têm vergonha até de falar para os pais, né? E aí eu às vezes faço esse meio campo. Mas é bem interessante você trazer que não tem idade, porque desde os pequenininhos até o idoso, né? Vale a pena Exatamente. isso. E que bom, né? Maravilhoso. Que bom que você está trazendo isso, essa questão dessa abertura dos adolescentes, né? Porque geralmente, assim, a criança vai mesmo, mas o adolescente às vezes
porque o pai levou, a mãe levou. No caso de quando o pai e a mãe notam isso, né? A mãe, geralmente. Mas às vezes vai porque o pai pediu, a mãe levou, né? Às vezes a gente costuma até perguntar: você veio porque você quis ou porque seu pai e sua mãe quiseram? E aí eles falam: não, eu vim porque minha mãe me obrigou, né? Então, que bom que está tendo essa abertura deles querer, né, passar por esse processo. Não significa dizer que vai ficar eternamente, não significa dizer que Sim. vai aderir logo ao processo, porque a gente sabe que é todo um processo. Então, vale a pena tentar, vale a pena ir até lá, né, para saber se vai se adaptar, o que é que vai acontecer. Então, vale muito a pena. O que eu percebo é que quando os pais mandam, não que os pais não devam mandar, porque tem situações que sim, que o pai tem que ir lá e meio que assumir sua posição de autoridade ali e levar. Mas o que eu percebo é que quando vem deles, eles aceitam melhor, né, o tratamento, eles aceitam melhor o processo. Mas, Com certeza. ultimamente, o que eu também tenho visto com alguns adolescentes é isso, eles mesmos querem. Acho até porque, e essa live também a intenção é essa, é desmistificar, mas acho que a gente tem feito tanto isso, né, de desmistificar, de parar de trazer como um problema, e sim como uma solução, porque para mim psicólogo é a solução. E aí eles começam a ver, poxa, tem um caminho ali profissional que pode me ajudar. E foi uma coisa bem interessante que você falou no início, né? Que é o psicólogo não é seu amigo. Seu amigo pode ser a melhor pessoa do mundo para te ajudar. A gente não está tirando o mérito da amizade, ainda mais hoje no dia da amizade, no dia do amigo. Mas é porque ele pode ter toda a boa intenção do mundo, mas ele não tem a formação acadêmica, científica necessária. Então, o psicólogo não é uma pessoa que decide dar conselho aleatoriamente. O psicólogo é alguém que Sim. estudou para isso, que ele entende o que ele está fazendo. E a psicologia é linda, né? Eu até Mas hoje fico pensando em se ainda fazer essa outra formação, porque eu sou apaixonada pela psicologia. Ela é muito linda. pois é linda. Eu sou suspeita para falar, né? Então, assim, você falou algo bem interessante na questão, né? De que geralmente o amigo ele vai dar um conselho de acordo com a perspectiva dele, o que ele faria. Olha, faça assim, porque eu faria dessa maneira. Mas o psicólogo não, ele não vai se colocar dessa forma, né? Ele vai estar como alguém de fora e de uma forma muito colaborativa, ele vai, né, junto ali, buscar ferramentas, buscar, né, metas, plano de ações para, juntamente com o paciente, ele está colocando em prática, né? Então, não vai ser de acordo com minha visão, com aquilo que eu acredito. Né? Existe uma neutralidade. Eu acredito que seu amigo não vai, muitas vezes, né, ter tanta neutralidade. Então, vai ser aquela coisa, faça assim porque eu faria assim. E muitas vezes aquilo que é bom para você não é bom para o seu amigo. Né? Por conta E das o amigo acho visões que também não consegue dele. analisar, né? O amigo não consegue analisar o todo, né? Porque está envolvido também, né? E está envolvido, implicado. É a questão do vínculo, né? Você está ali envolvido, de certa forma, que não consegue se separar. Então, é bem complicado achar, né? Que pode ser o vizinho, o amigo, e por aí vai. O amigo tem seu lugar, mas não é o lugar do psicólogo. A não ser que seu É, amigo faça 5 anos de faculdade, especializações, né? é verdade. Não, eu digo que eu tô cercada de psicólogos que não podem me atender, né? Mas tudo bem. Porque meu marido é psicólogo, Jamile, minha amiga psicóloga, e Érica, não sei se você lembra de Érica, Jamile. Érica, minha prima e irmã, também é Lembro formada em sim. psicologia. Ninguém pode me atender, mas tudo bem. Que Fazer o quê, pena. né? Tem que procurar um de fora. Exatamente. Inclusive, uma outra pergunta que eu trouxe aqui foi quando, né? De certa forma você falou aí no início, mas quando que é o momento certo de eu procurar um psicólogo? Como eu sei que eu preciso de um psicólogo? Então, né? Não é tão simples assim procurar, né? Por conta mesmo da questão que a gente já falou, da rejeição, dos tabus, do preconceito. Então, assim, quando você perceber que você está tendo prejuízos em alguma área da sua vida, no trabalho, na sua vida pessoal, né? Havendo uma mudança de comportamentos,
ou até mesmo no humor, o seu humor está diferente, as pessoas falam que você está diferente, que seu comportamento mudou. Então é bom estar atento, né, a essas coisas para que você possa buscar essa ajuda. E em muitos casos as pessoas não vão porque tem alguma coisa muito acentuada. Vão porque eles querem se conhecer melhor, né, a questão do autoconhecimento. Porque quando a gente sabe que quando a gente se conhece um pouco mais, a gente consegue perceber de uma forma mais rápida e mais clara uma mudança no nosso comportamento, no nosso humor, na nossa vida como um todo. Então, quando procurar, né? Existe N momentos que você pode perceber para ir procurar um psicólogo, né? Muitas vezes a questão da perda de um ente querido, né? Você vive aquele luto de uma forma mais demorada. Então, você pode estar procurando, se aquela dor não passa, você pode estar procurando. A questão de você começar a sentir um medo de algo, um medo muito exacerbado. Então, é momento de você procurar ajuda para identificar ali o que está acontecendo. A questão de tomadas de decisões. Às vezes você tem uma decisão a ser tomada e aquilo está lhe gerando muito sofrimento, você não consegue o que fazer. Então, seria um ótimo momento de você também procurar uma ajuda, né? Então, assim, é um leque de coisas que você pode estar procurando. Eu Vários achei momentos. interessante que, mais uma vez, você trouxe a questão, né? Não esperar só a patologia, né? Pode ser o autoconhecimento, a decisão. Eu acho bem interessante. Eu acho que desculpa. O autoconhecimento, eu acho que é recomendado para todo mundo, né? É meio que É a recomendado base, para todo mundo. é a base, né, de tudo. Inclusive, eu ia perguntar, né, sobre isso. Se qualquer pessoa deveria, todo mundo deveria ter um psicólogo, que acho que eu já ouvi muito isso, né? Ah, todo mundo deveria ter um psicólogo, até o psicólogo deveria ter seu psicólogo. Isso é verdade? Sem sombras de dúvida, né? É essencial. Eu digo até que falando do próprio psicólogo, né? É um dos tripés, assim, né? Uma das perninhas do tripé. É o profissional ter o seu próprio psicólogo. Porque até por conta de receber muita demanda, ter muito contato com muitas coisas que muitas vezes também é sua, né? Vai ter momentos que a gente vai se deparar com situações que é nossa também. Então, é bom que a gente tenha também esse suporte emocional. E se tratando do geral, né, quando a gente pensa aqui em saúde de um modo geral, a gente pensa que, assim como a gente vai no dentista, vai no cardiologista, assim como você faz atividade física para, né, para você ter saúde física, também procurar a saúde mental é fundamental, né? Até mesmo porque sempre vai haver demandas, né? Nós estamos o tempo todo mudando, aprendendo coisas, passando por dificuldades. Então, é sempre bom ter esse suporte em qualquer momento que surgir, ou até mesmo por questões preventivas, que eu sempre vou bater nessa tecla, né? Então, pode E tem procurar gente sem. que tem gente que tem a vida toda, né? Tem gente que tem um terapeuta ali a vida toda, né? Que acaba acompanhando, né? O que eu acho bem interessante. E o que eu vejo é que pessoas que fazem esse acompanhamento, eu fiz por um tempo e parei e sinto uma grande diferença na minha vida. Imagine quem faz, né, o tempo todo. Eu acho que deve ser muito mais significativo, porque eu fiz, eu não lembro exatamente quanto tempo eu fiz, mas com certeza foi mais de um ano que eu fiz, mas não lembro quanto tempo exatamente. E, assim, fez uma grande mudança na minha vida. E às vezes você vai por um motivo e descobre que tem outros ali por trás. Acho que foi uma viagem fascinante que eu fiz, sabe? Porque o que me levou no psicólogo foi uma patologia. Isso é fato. Eu estava me sentindo muito mal, eu estava muito chorona e tal, pela questão da minha deficiência temporária na perna. O que me levou foi isso. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muito mais coisas para ser trabalhada, sabe? Muito mais coisas ali para ser trabalhada.
e que eu nem desconfiava. Eu hoje, né, às vezes falo com meus alunos, né, quando eu falo de psicólogos, eu falo que vocês parecem que fica ali procurando, né, meio que procurando um tesouro, mas é procurando o que é que causou aquilo ali. E na hora pode ser muito incômodo, inclusive já falei isso com meus alunos quando eles falam, eu não gosto porque eu fico triste, eu não gosto porque eu tenho vontade de chorar, eu não gosto porque traz lembranças ruins e tal. Mas eu digo, você precisa mexer na ferida, infelizmente, para ela cicatrizar. Então, eu até me coloco como exemplo, acho que isso facilita muito os alunos, é dizer, eu chorei muito nas sessões, gente. Eu não estou isenta disso, ainda mais eu que sempre fui muito chorona, eu sempre fui muito manteiga derretida mesmo. Mas assim, chorei muito. Já teve sessão que eu falava, meu Deus, acho que eu só. Quando eu parava depois, eu falava, meu Deus, eu só fiz chorar hoje. Hoje eu só fiz chorar. Porque às vezes nem falava, mas só o chorar já me aliviava também. E a gente tem que parar com isso de não querer chorar, porque tem aquele negócio de que homem não chora, mas as mulheres também estão ficando com vergonha de chorar. E aí, o que é que eu vejo? Eu não quero ir psicólogo porque eu não quero chorar. Eu não quero colocar. Gente, é muito pior, pelo menos eu acho. Aí você pode falar mais ainda disso. Mas eu acho muito pior prender o choro do que chorar. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha, mas hoje mesmo eu trabalho muito isso em mim. Se eu tô com vontade de chorar, eu vou lá e choro mesmo. Nem que seja, não quero que ninguém veja, eu me tranco num canto e vou chorar sozinha, mas eu não prendo mais o choro. Porque isso me faz muito mal, sabe? Inclusive, Mas fala um pouquinho sobre isso, essa questão do choro. você falou a questão, né, que se prolongar um pouquinho, que é bom. Mas assim, no meu caso, né, que eu trabalho com a terapia comportamental, a gente acaba treinando o paciente para ser seu próprio psicólogo. Então, ali a gente leva aquele período que deve, né? Que cada um vai ter um período diferente. Tem pessoas que conseguem elaborar suas questões mais rápido, outras, né, nem tanto. Então, assim, passando aquele período, a gente acaba treinando por conta das ferramentas mesmo, as técnicas que a gente vai ensinando ali no processo, para ser o próprio terapeuta. Que Então, massa! essa abordagem ela é uma abordagem bastante diretiva, focada. Então, o interessante dessa abordagem mesmo, para mim, é justamente isso. Esse treino durante o processo, para que depois ele possa caminhar com as próprias pernas, né? Tira a Então, dependência, né? exatamente. Existem outras abordagens que acabam se estendendo mais um pouco, mas no caso da minha, o que eu acho mais interessante é justamente isso. É depois ver o próprio paciente fazendo ali sozinho e contando como foi, né? Como surtiu efeito na vida deles, né? Sim, E sim. a, Maravilhoso. e a questão do Eu. choro, que Sim, você Fá. falou, né? A questão do choro, assim, tem pessoas que quando estão em conflito, conseguem chorar, outras nem tanto, né? Existem outras formas de colocar para fora os sentimentos. Então, para aqueles que conseguem, né, e tem essa facilidade, é sempre bom, porque é uma maneira também de extravasar, de colocar para fora as emoções ali, que está angustiando. Então, a questão mesmo, por exemplo, do luto, né? A gente sempre fala que chore mesmo, sinta tudo que tem para sentir, coloque para fora. Então, é bem positivo. Embora as pessoas achem, eu estava atendendo mesmo uma paciente que ela, hoje eu saí sorrindo, né? As outras vezes eu saí chorando. Eu disse, olha, mas isso não é um ponto negativo, não. Muitas vezes você vai sair chorando mesmo, porque às vezes mexer com aquilo que está ali quietinho, né? Que está ali dentro, não é tão. É desafiador, não é fácil. Mas às vezes é preciso chorar realmente, né? Às vezes eu acho que as pessoas olham o chorar como algo muito negativo. E eu, inclusive, já olhei muito isso também em mim, tá? É aquela história, como eu falei, né? Sempre fui muito chorona. Mas por que isso também sempre foi muito negativo? Porque as pessoas também nos julgam, né? Eu sempre fui muito tratada como a dengosa, a chorona. E aí você acaba interiorizando o que os outros estão falando de você, né? E isso te priva. Mas eu acho que quando a gente guarda sentimento, provavelmente um dos maiores problemas nosso é esse, né? Não botar para fora, seja como for, esses Exato, sentimentos mal resolvidos. exatamente. Você falou tudo. Assim, deixa eu ver aqui as outras perguntas que eu anotei aqui.
ele me dará uma fórmula mágica? O psicólogo ou a psicóloga me dará uma fórmula mágica para resolver todos os meus problemas? Seria ótimo, né? Seria ótimo. Essa é uma pergunta bastante interessante. Assim como aquela lá do se psicólogo era para doido, essa também é uma pergunta bastante interessante e acredito que muitos, né, pensam assim, agem dessa maneira, depois de passar por todo aquele processo de quebrar as objeções para chegar até o psicólogo. E aí, quando, como você falou, quando já tá, o problema já está bem instalado, já está daquela maneira que tem mais como segurar, e aí chegou a hora de chegar lá no psicólogo e fazer como se fosse uma vitamina que a gente coloca as frutas ali, tá? Que toma e todos os problemas vão estar exterminados. E a gente sabe que não é bem assim, né? Porque aquilo que tinha, a pontinha do iceberg que você está indo, né? Você está indo com a pontinha do iceberg, mas aquilo que está por trás é uma construção, né? De uma vida talvez toda. Então, para o processo terapêutico, é justamente essa desconstrução e para reconstruir. Então, não é de uma hora para outra, não é tão simples, até mesmo porque existe, inicialmente, tem que haver uma vinculação profissional. Muitas vezes você não se identifica com o profissional. Então, o primeiro passo seria esse, ver se você vai ter esse vínculo com ele, se você vai se identificar, né? Depois você tem que ter o desejo de realmente se implicar no processo. Eu costumo dizer que, se fosse colocar em porcentagem, o profissional está ali com 20% e você está com uns 80%. Então, tem que haver essa entrega, tem que estar mesmo com desejo de mudanças para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível, né? Então, a psicoterapia está para todos, mas muitas vezes nem todos desejam, mesmo sabendo que tem algo para ser trabalhado, mesmo muitas pessoas sinalizando, olha, vá no psicólogo, eu vejo que seu comportamento está assim, as pessoas também falam, né? Então, sim, fórmula mágica não tem como, porque é todo o processo, né? Inclusive, eu fiz essa pergunta justamente porque eu já ouvi muito assim. Ah, eu fui no psicólogo, mas não adiantou muito não. Você foi quantas vezes? Ah, eu fui uma vez. Eu fui 2 vezes. Então, assim, a pessoa vai no psicólogo e acha que vai ser, tipo, ele vai me dar a fórmula mágica e eu vou sair de lá ótimo. E não é bem assim, né? E eu acho que uma coisa que falta muito, é o que você falou aí, né? A própria pessoa. A dedicação dela, né? A autorresponsabilidade de você pensar, sim, o profissional está ali para me ajudar, isso é fato, mas ele não consegue sozinho. Eu falo isso até na educação mesmo também. Eu falo muito isso com meus alunos. Eu estou aqui para te ajudar, mas eu não posso ler por você, eu não posso fazer atividade por você. Então, eu estou aqui para te orientar e te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. E aí, às vezes, a pessoa não faz a parte dela, espera só que o psicólogo faça e que dê uma fórmula mágica para resolver todos os problemas assim, né? E é bem complicado conseguir fazer uma coisa dessa, né? É pedir demais do profissional. Exatamente. Porque nós estamos dotados de todas as, né? Afinal de contas, a gente leva 5 anos estudando, né? As especializações, nós temos toda a ferramenta, toda a metodologia para trabalhar. Então, o psicólogo ele está devidamente capacitado. Aquele que se empenhou, lógico, aquele que se empenhou, que estudou, que continua estudando, porque não para, não para essa questão da busca mesmo. Então, todo o suporte nós temos, né? Então, tem que ter uma colaboração também daquele que nos procura. É bem importante isso. Deixa eu só falar uma coisa antes, né? Que eu tô aqui bem ligada no horário, porque eu já descobri que o Instagram derruba a gente se a gente passar muito tempo. Inclusive, Jamília, eu queria ver se você topava a gente fazer outros bate-papos desses, porque eu acho que o assunto rende, né? É um tema muito importante. A gente pode marcar uma nova para agosto também, tá? Se você topar.
para a gente tirar outras dúvidas também. E aí, essas dúvidas vocês podem mandar tanto para mim quanto para a Jamile, tá? Que a gente vai trazer aqui, ou colocar aqui hoje também, quem quiser colocar as perguntas aí, tá? Só para a gente não ficar em um dia só, eu acho que é pouco, sabe? É muita dúvida que eu vejo para essa área. E é uma área que precisa tanto, eu acho que as pessoas precisam conhecer mais, valorizar mais, para ver, porque é o desenvolvimento de cada um, né? E você se conhecer faz toda a diferença em todos os aspectos. Porque eu vejo muito que às vezes a pessoa não consegue se dar bem no trabalho. Talvez não é o problema, não está na profissão, tá ali em não se conhecer. Às vezes a pessoa não consegue estudar direito, ela não sabe nem como é que ela funciona direito. Então, o psicólogo pode ajudar em vários aspectos que você nem imagina. Eu já vi muita questão assim, de que a pessoa, é um excelente profissional, tem currículo bom, tem isso e aquilo, e não consegue ser promovido, não consegue evoluir lá. É questão de relação pessoal, é questão de desenvolvimento pessoal, e isso o psicólogo pode ajudar. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa trazer mais. E aí, já estou te convidando para mês que vem. Pronto, vamos combinar a agenda. E aí, assim que estiver prontinha, a gente alinha em off, a gente alinha e depois divulga essa nova agenda. Tá? Ótimo, ótimo. Uma outra dúvida. De certa forma, você falou um pouco, né? Que psicólogo não se considera médico, mas o psicólogo pode medicar, pode passar medicação? É uma dúvida que eu vejo muito. Aham. Então, né, na graduação a gente estuda, assim, farmacologia, psicofarmacologia, a gente vê muita coisa, mas essa atribuição não cabe a nós como psicólogos, né? Geralmente, quando há uma demanda, quando nós percebemos isso, que há uma demanda de medicar, né, a gente acaba encaminhando para o psiquiatra, que é o médico, né, de fato, que pode medicar, lhe orientar também. Então, o psicólogo, apesar dele ter também esse conhecimento acerca dos remédios, dos efeitos colaterais, mas ele, quando ele percebe a necessidade, aí ele faz o encaminhamento. Essa pergunta foi mesmo para as pessoas que estão assistindo, porque eu também já sabia, como eu disse, sou casada com um psicólogo, né? E eu vejo muito isso. Ele tem muito conhecimento de medicamento. Então, quando algum médico passa algum medicamento para mim que eu pergunto a ele, ele sabe me dizer. Então, é visível que a formação do psicólogo dá sim esse suporte, porque ele é formado em psicologia e qualquer coisa que eu falar, às vezes eu falo o nome do medicamento, ele sabe para que serve. Então, vocês têm essa formação, né? Mas o que eu vejo, às vezes, é um preconceito muito grande. Acho que maior do que o preconceito contra o psicólogo é contra o psiquiatra. Aí, quando o psicólogo diz que vai encaminhar o psiquiatra, você está me chamando de maluco, é um horror, né? Mas é necessário em alguns casos, né? Em alguns casos, sim, né? Em alguns casos, há essa necessidade, né? Às vezes a pessoa realmente não está dando conta daqueles sintomas, geralmente por conta dos sintomas. Então, há essa necessidade de um auxílio, porque ali o psicólogo e o psiquiatra vão trabalhar de mãos dadas, né? Não é algo, tipo, ele lá e eu cá, não. É algo que muitas vezes a gente vai fazer essa parceria para que o tratamento ele possa ser efetivo, né? Possa conseguir chegar naquilo que é o desejado. Então, às vezes há essa necessidade. Eu fiz o efeito contrário, eu fiz o percurso contrário, né? Quando eu fiz aqui da experiência que eu falei na minha adolescência, eu fui primeiro psiquiatra e depois psicólogo. Mas o que eu percebo é que quando faz o efeito de ir primeiro psicólogo, que o psicólogo manda para o psiquiatra, existe uma rejeição maior, né? De achar que, ai meu Deus, será que o psicólogo acha que eu tô tão mal assim? Será que acha que eu tô maluco? E eu acho que essa questão de eles trabalharem junto é muito interessante. Com criança também, às vezes eu vejo o neuro, né, trabalhando junto com o psicólogo. Eu acho essa parceria muito interessante porque é unir forças para ajudar a pessoa, né? É você unir forças de profissionais diferentes para poder ajudar. A gente na psicopedagogia diz que nenhum diagnóstico é completo sozinho, né? E é bem isso, porque às vezes você sozinho pode ter a melhor formação do mundo. A questão não é essa. A questão é que às vezes a sua formação é para aquilo e eu preciso de uma outra coisa. E aí eu preciso juntar forças. A gente na psicopedagogia precisa do psicólogo, precisa do neuro muitas vezes, precisa do fono, que é outra área que a gente também às vezes precisa muito quando trabalha com criança. A gente precisa unir essas forças e não é para
deixar a pessoa ruim, pelo contrário, é para deixar a pessoa cada vez melhor, né? Para fazer ela Exato. evoluir. E assim, Pode falar. é algo bastante interessante que você falou, porque já tem uma outra vertente. Tem pessoas que acabam querendo algo mais rápido. Tipo, eu tô lá com uma insônia terrível, né? E eu quero algo rápido, uma fórmula mágica. Aí, vamos lá pro remédio, né? Então, logo pro psiquiatra. Né? Sendo que aquela insônia pode ter outras coisas por trás que só a medicação não vai resolver. A medicação não vai atingir o que está embaixo, na base, né? Então, a psicoterapia ela vai entrar nisso aí, em tratar a causa, né? A causa O da que eu pessoa. gosto muito O que eu gosto muito na psicologia, e a psicopedagogia tem esse mesmo perfil, né? Também por isso me apaixonei pela psicopedagogia, é justamente isso. Porque quando a gente dá um medicamento, e a psicopedagogia também não medica, tá, gente? Deixando claro aqui, a psicopedagoga também não medica, quando a gente, assim, eu tenho minhas restrições contra a medicação, mas a questão não é essa. A medicação, às vezes, sim é necessária. Mas o problema é que a medicação, ela vai em cima dos sintomas. Ela vai em cima do que você está sentindo. Como o Jamile deu o exemplo aí. Você tá com insônia, eu vou te dar um remédio para dormir. Mas o que está causando a insônia? E é a mesma lógica também quando a gente fala na psicopedagogia. Então, a pessoa está lá hiperativa, muito estressada, desatenta. Aí a gente dá um remédio para atenção, um remédio para agitação, um remédio para isso, um remédio para aquilo, mas a gente não olha a causa. Lógico que tem coisas que precisam sim, não estou tirando a necessidade da medicação. Mas a medicação ela é um paliativo, digamos assim, é para resolver de imediato uns sintomas. Mas se você não buscar resolver a causa, você não vai evoluir. E é isso que me encanta na psicologia e na psicopedagogia, que a gente vai ali buscando, garimpando, achar a causa. Gente, minha sogra botando um coraçãozinho roxo pra mim. Obrigada, dona Clélia. Só quem não me conhece não sabe que eu amo roxo, né? Roxos e lilás. Amiga, a gente vai ter que encerrar por hoje por causa do horário, senão o Instagram vai derrubar a gente, né? Só deixando claro que essa live vai ficar gravada no IGTV, tá? Aqui no Instagram, e também depois vai lá pro meu canal do YouTube. Então, algumas pessoas que chegaram depois, Viviane, que fez a semana passada, fez uma live comigo, e ela tá aqui, ela chegou um pouquinho atrasada e tal, mas se ela quiser ver o início, pode ver depois, a gente vai liberar a gravação. A gravação aqui no Instagram é liberada imediatamente, né? Leva alguns minutinhos só para processar. Mas no YouTube a gente demora um pouquinho mais, porque a gente tem uma agenda já lá no meu canal. Se vocês ainda não conhecem, vai lá conferir. E, Jamile, eu queria que você desse aí as últimas palavras. E já tá claro que a gente vai se encontrar de novo. Jamile já aceitou meu convite. Então, diga aí, Jamile, o que, é que você quer falar pro pessoal? Dá um tchauzinho, dá um conselho, se quiser. Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer, né, a presença aqui dos meus conhecidos, dos seus conhecidos aí, dos seus amigos do Insta, né? Que se fizeram presente aqui nessa noite. Foi rapidinho, né? Eu achei que ainda ia ter mais um tempinho, mas estamos combinadas de ter mais vezes esse momento, né? E que, de alguma forma, a gente contribuiu para vocês, desmistificou um pouquinho aí o trabalho do psicólogo. Não tenha medo, não tenha vergonha, se desprenda de todo preconceito, né, de todos os tabus, e se há uma necessidade a maior, vá. Se não, se é só para autoconhecimento, vá também. E eu gostaria de encerrar falando uma frase de Jung, né, um escritor e psiquiatra também. Ele diz assim: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então, que você possa despertar, Uau! né? Certo? Amei a frase, amei. Eu também queria ficar mais tempo, mas é porque eu tô controlando mesmo, porque na semana passada a gente caiu, né? E pelo que eu entendi do Insta, ainda tô entendendo, mas eu acho que a gente só pode ficar um minuto, ou uma hora. Então, fico muito feliz, amei a frase final. Obrigada a todos que estão aqui.
Assim como Jamile, eu quero agradecer tantas pessoas que vieram por Jamile, como também as pessoas que vieram por mim, né? Pelas pessoas que divulgaram, meu padrasto, minha mãe estava divulgando bastante. Obrigada a todos que estão aqui. Fico muito feliz pelas mensagens lindas que vocês estão botando aí, dando parabéns ao nosso trabalho. Uma coisa que eu acho que une também muito eu e Jamile é que a gente trabalha com amor, né? A gente ama o que a gente faz, a gente Exato. ama a profissão que escolheu. E acho que isso transborda, né? E faz a gente fazer o nosso trabalho muito melhor, né? Muito obrigada, amiga. Feliz Dia do Amigo para todos vocês. É um prazer imenso poder trabalhar com você, ter você em minha equipe. Gente, eu super recomendo essa profissional, super, super, super. E, assim, quem quiser, procura ela. E no próximo mês a gente vai se encontrar de novo aqui. Podem mandar suas dúvidas que a gente vai responder. Beijo, amiga. Beijo a todos vocês que estão aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau.